Salve, salve, meus queridos e queridas amantes da matemática, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Matemágica. Meu nome é Lucas Gotardo, eu sou professor de matemática da região de Londrina, no Paraná, e hoje, no Desafio Matemática, nós temos uma questão da UEPG. Bora lá! Então, pessoas, como eu disse no início do vídeo, eu trouxe uma questão da UEPG do vestibular de 2009 de verão, que vai tratar da ideia lá de polinômios, trabalhando também com equações algébricas, com o teorema das raízes racionais, trabalhando com a ideia lá de divisão de polinômios, aqui a gente vai utilizar Brio-Ruffini, e também trabalhando com as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Tudo isso nessa questão que a gente vai ver, tá? Antes da gente ir para a nossa questão, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal. A gente tem várias resoluções de vários vestibulares aqui. A gente vai ter um projeto do Enem. E também nós temos um curso de matemática básica que você pode conferir aqui no card ou você pode ir nas playlists lá do nosso canal, tá bom? Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo também com alguém que você sabe que vai prestar ao EPG ou algum vestibular do Paraná, porque eu tenho certeza que o canal como um todo vai poder ajudar essa pessoa e também você ajuda o nosso projeto aqui do canal Matemática, certo? Convido também para que você me siga lá no Instagram, tá? Eu posto algumas dicas de operações matemáticas para que você não perca tempo. Eu faço alguns resumos também em flashcards, tem uns resuminhos lá, que pode te ajudar. Você pode copiar no seu papel, colar na parede da sua casa aí, ou simplesmente salvar para que depois você possa lembrar um dia antes, uma semana antes, um mês antes e fazer as suas revisões, tá? Aqui no link da descrição também nós temos o nosso canal do Telegram. Nesse canal do Telegram eu posto vários materiais gratuitos e também você fica esperto lá com os nossos vídeos. E por último, se você vai prestar um processo seletivo, seja nesse ano, seja no ano que vem, eu tenho um curso chamado Matemagicamente, em que esse curso tem um total de 6 apostilas divididas em módulos, em que cada módulo nós temos aproximadamente aí uns 30 exercícios. Nesse curso nós temos 4 horas semanais, em que 3 delas é para você assistir a aula teórica e também tirar suas dúvidas dos exercícios ou algo que não ficou claro, mas isso daí a gente é feito numa hora dessas aulas. Como é muito pouco, a gente tem lá uma sala no Classroom, onde eu posto resoluções dos vestibulares lá, que a gente tem, claro, da apostila, né, porque a resolução de vestibular está aqui no canal, e também nós temos um grupo no WhatsApp, onde você pode tirar suas dúvidas diretamente comigo. Tudo que eu falei aqui, Instagram, canal do Telegram e também as partes lá do curso Matematicamente se encontra aqui na descrição. E aí, a gente vai agora para a leitura da nossa questão. Bora lá! Sendo A e B raízes naturais do polinômio p de x, onde A é menor que B. Considerando que o triângulo retângulo BAC, reto em A, tem AB como sendo A mais 2, AC como sendo B mais 2, e o ângulo ACB igual a alfa. Assinale o que for correto. Então, toda a nossa questão está em cima das duas raízes naturais aqui desse polinômio, certo? Eu tenho a raiz A e a raiz B. Tais que eles são números naturais, ó, então eu vou anotar aqui para que eu não esqueça, ó. A e B pertence lá ao conjunto dos números naturais, em que o meu A é um número menor que B. Isso é importante porque se a gente tiver dois resultados, né, a gente não sabe qual que vai acabar utilizando ali os valores que ele deu dos segmentos. Vamos encontrar primeiro as nossas raízes. Depois que encontrar as nossas raízes, a gente monta lá o triângulo que está sendo formado por esses segmentos e aí nós fazemos as nossas afirmativas, ok? Primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar aqui um teorema chamado Teorema das Raízes Racionais, tá? Ó. Então, Teorema das Raízes Racionais. Das raízes racionais. O que é esse teorema? O que é a raiz de um polinômio? É o valor aqui que eu substituo no lugar do x, tal que vai anular esse polinômio. E é isso que a gente está procurando, porque são os valores de A e de B ali, naturais que são, tá? O que você faz? A primeira coisa para você utilizar esse teorema aqui, você vai falar nas possíveis raízes que são P sobre Q aqui, ó. São as frações irredutíveis P dividido por Q. Quem é o meu P? O P são os divisores aqui do coeficiente independente. Então, nesse caso, são os divisores de 8. Ó. Então, os divisores aqui é mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4 e mais ou menos 8. Esses são os possíveis raízes que nós temos aqui para esse polinômio. Por quê? Como que são os divisores aqui do coeficiente que tem o maior expoente, nesse caso, da incógnita que tem o maior expoente, ó,
ele é 1, então os divisores são mais ou menos 1. Quando eu fizer as possíveis raízes, a gente vai pegar todo mundo aqui dividido por 1 e todo mundo aqui dividido por menos 1, o que só vai fazer com que troque o sinal. Então, as possíveis raízes são esses números aqui, ó. Mais ou menos 1, ou mais ou menos 2, ou mais ou menos 3, ou mais ou menos 4, ou mais ou menos 8, né? A gente está contando 1, 2, 3 aqui, continua infinitamente, mas não é assim que funciona. O que você vai fazer? Você vai pegar esses valores, você vai jogar aqui e ver se anula. Se der 0 igual a 0, quer dizer que é raiz. Se der um número diferente de 0, quer dizer que não é raiz. Se possível, você vai testar até encontrar os 4. Mas uma dica que eu passo para você é o seguinte: quando você vai testando, você precisa baixar o grau desse polinômio já. E para fazer isso, a gente utiliza Brio-Ruffini. O que acontece no Brio-Ruffini? Você pega aqui os coeficientes, certo? Ó, os coeficientes lá do seu polinômio, o 1, o 2, o menos 9, o menos 2 e o 8 aqui, ó. E aí, quando você faz a divisão, como tem que ser divisível, quer dizer que você, quando faz lá a divisão por 1, por exemplo, x menos 1 no caso, que é a raiz que eu vou colocar aqui, ó, se esse resultado der igual a 0, quer dizer que esse valor é raiz. E aí a gente vai testando até encontrar todas as nossas raízes, ok? Caso você não queira fazer isso, basta ir substituindo, que também dá certo, mas aí leva mais tempo, tá? Então vamos lá, Brio-Ruffini, o que a gente faz? Você abaixa o primeiro coeficiente aqui, exatamente igual. Eu vou baixar o número 1. Depois você pega esse 1, você multiplica pela sua raiz e soma ao próximo coeficiente aqui, ó. Então faz mais. Então vou fazer isso aqui de cabeça, ó. 1 vezes 1 dá 1, 1 mais 2 dá 3, ó. Aí você repete o processo. 3 vezes 1 dá 3, 3 menos 9 dá menos 6, ó. Aí você faz menos 6 vezes 1 dá menos 6, menos 6 menos 2 dá menos 8. E aí, para finalizar, menos 8 vezes 1 dá menos 8, menos 8 mais 8 dá 0. O que acontece então? Acontece aqui que nós temos que quando eu pego o x1 igual a 1, eu posso afirmar que é raiz daquele polinômio p de x, tá? Se você quiser substituir aqui, você vai fazer as contas e vai ver que vai dar 0. Beleza, acabei esse, o que eu faço agora? Você testa até achar um segundo. Olha só, vou pegar aqui, vou só apagar só para continuar em cima dele, tá bom? Ó, eu vou pegar agora e eu vou criar um outro Brio-Ruffini com esses coeficientes que estão aqui. O cara que vai vir aqui vai ser a possível segunda raiz, que é o menos 1. Se por acaso der um valor diferente de 0 aqui no final, eu vou testar o mais 2. Se por acaso der um valor diferente lá de 0, eu testo o menos 2 e assim sucessivamente, beleza? Então vamos lá, ó. Mesmo esquema, abaixa o primeiro número, abaixei 1, multiplica e soma com o próximo. Ó. 1 vezes menos 1 dá menos 1, menos 1 mais 3 dá 2. 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 2 menos 6 dá menos 8. E aí, menos 8 vezes menos 1 dá mais 8, mais 8 menos 8 dá 0. O que acontece aqui? Como deu 0 aqui, quer dizer que o resto deu 0, é divisível, então esse cara aqui, ele é raiz, ó. Então nós temos aqui que o nossa segunda raiz é o menos 1, que eu posso afirmar que é raiz. Aí você pode falar, vou parar aqui, e eu falo, não vai parar. Por quê? Esse A e B são os números naturais, mas pensa só comigo. Eu estou pegando um polinômio que é de quarto grau, e eu fiz a divisão por um polinômio que é do primeiro grau. Então esse cara caiu para grau 3. Quando eu fiz a divisão desse polinômio de grau 3 por esse daqui, isso aqui caiu para grau 2. O que você está fazendo é o seguinte, ó. Eu encontrei a primeira raiz, o polinômio era aquele todo lá, ó. Encontrei a primeira raiz igual a menos 1, então eu tenho aqui x igual a x menos 1 vezes x mais 1, que é a segunda raiz, e todo mundo que sobrou aqui, ó, quem que é? X quadrado mais 2x menos 8. Você está utilizando só o teorema fundamental da álgebra. Quando eu fiz isso, esse está pronto, esse está pronto. E isso aqui eu vou igualar a 0 agora. Por quê? Não preciso ficar testando mais a raiz utilizando o Brio-Ruffini. É mais fácil aplicar ou fórmula de Bhaskara para encontrar a raiz, ou some produto, que é como nós vamos fazer. Então, eu vou pegar esse cara aqui, ó, x² mais 2x menos 8 e igualar a 0.
para encontrar a raiz do nosso p de x. Lembrando que eu já encontrei duas raízes aqui, ok? Então vamos lá, ó. Soma e produto. A soma tem que dar menos b sobre a. Ó. O meu b vale 2, o a vale 1, então tem que dar menos 2. E o produto entre as minhas raízes tem que dar c sobre a. O c vale menos 8, então vai ficar menos 8 dividido por 1 aqui. E aí a gente vai procurar quem são dois números que quando eu multiplico dá menos 8. E quando eu faço adição entre eles, o resultado aqui da nossa soma dá menos 2. Aí eu falo para você, os valores são menos 4 e 2. Ó. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. E menos 4 mais 2 dá menos 2. Então você tem aqui a sua terceira raiz como sendo lá 2. E a sua quarta raiz como sendo o nosso menos 4. Mas quem são os valores importantes para nós? Esse valor aqui do 1 e o valor do 2. Por quê? Porque ele diz que A e B são as raízes do nosso polinômio. Ó. E A e B são números naturais. Colocando na sequência correta aqui, o nosso A é 1 e o nosso B é 2. Por quê? Porque o 1 é menor que o nosso 2 ali, nesse caso. A tem que ser menor que B. Então aqui, ó, 1 é menor que o nosso 2 e a gente tem essa parte aqui pronta. Descobri quem é o meu A e quem é o meu B, não é? Maravilha. O que você faz agora? Volta lá para o que ele deu. Ó. Ele disse que nós temos segmentos que dependem desses valores do A e do B. O primeiro segmento que ele deu é o segmento AB. Ele diz que esse segmento AB é igual ao valor do A mais 2. O outro segmento que ele deu foi o segmento AC. Ele diz que esse segmento AC é o valor aqui de B mais 2. E ele disse ainda que um ângulo aqui, ó, o ângulo ACB, este ângulo ACB é igual ao ângulo alfa. Se a gente for pensar nisso daqui, como eu tenho dois segmentos e eu ainda tenho um ângulo, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho um segmento aqui, eu tenho um outro segmento aqui, e eu tenho um terceiro segmento aqui para aparecer o ângulo, ó. Aqui vai estar o meu vértice A, aqui vai estar o meu vértice B, e aqui vai estar o meu vértice C. Vocês já vão entender o porquê que eu estou formando um triângulo dessa maneira, tá? Coloco aqui, ó, o vértice BA, o vértice não, o segmento BA é igual a A mais 2. Quem que é A? A é 1. Então, quando eu substituir aqui, esse cara vai dar 3. Perfeito. Então, vamos colocar o resultado de 3 aqui, ó. Coloquei aqui. Agora, olha só. Este segmento AC aqui, ó. O valor que eu tenho aqui é B mais 2. Como o meu B vale 2, que a gente encontrou as raízes, quando eu fizer 2 mais 2, esse segmento vai dar 4. Então, eu coloco aqui, ó, o segmento igual a 4. Ó. E o terceiro segmento, como é que a gente vai encontrar ele? Bom, ele disse na parte do enunciado que é um triângulo retângulo, em que o vértice A é um ângulo reto. Ó. Então, esse ângulo é 90 graus. Se isso aqui é um triângulo retângulo, o que eu posso fazer? Aplicar as razões trigonométricas. E ainda, esse triângulo é um triângulo muito famoso que a gente tem, que é um triângulo pitagórico chamado de 3, 4, e aqui a hipotenusa é quanto? A hipotenusa é igual a 5, tudo bem? Não conseguiu identificar isso, o que você faz? Aplica o teorema de Pitágoras e você consegue determinar quem que é o valor ali da sua hipotenusa. Não acabou a parte do enunciado ainda. Ó. O que ele disse? Que o ângulo ACB é um ângulo alfa. Como é que eu sei quem que é o ângulo? Onde é que eu vou colocar? Se eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui. Ele está sendo formado pelos pontos A, C e B, não tá? Então ele sai do A, vai até o C e depois vai até o B. Ó. Então o ângulo alfa que ele está falando é esse ângulo que está aqui. Como eu vou trabalhar com as razões trigonométricas, então eu já vou colocar, ó. Esse cara é o cateto oposto a alfa, esse é cateto adjacente a alfa, e esse é a hipotenusa, pois é oposto ao ângulo reto aqui. Perfeito? Vamos agora às nossas afirmativas. Ó. Olha só. Afirmativa 01. Secante de alfa é igual a 4 sobre 5. Então vamos lá. Ó. Afirmativa 01 aqui. Ele disse que a secante de alfa é igual a 4 sobre 5. Secante é uma razão inversa que a gente tem. A secante é o inverso
do nosso cosseno. Ó. Um número inverso é você inverter a sua fração. O que a gente sabe? Eu sei que o valor do cosseno é cateto adjacente pela minha hipotenusa. Se a secante é o inverso dele, então a gente pode afirmar que a secante aqui nesse caso é o valor lá de quem? Ó? Se o cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa, inverte é a hipotenusa pelo nosso cateto adjacente. Quem é a hipotenusa aqui é o valor do 5. Quem é o nosso cateto adjacente? O cateto adjacente vale 4. Então, quando a gente olha para a afirmativa número 1, ele diz que a secante é 4 sobre 5 e, na verdade, é 5 sobre 4. Então, a 1, ela é o quê? Ela é falsa. Vamos pensar na 2 ali, ó. Seno de alfa mais cosseno de alfa é igual a 7 sobre 5. Perfeito, então. Então, vamos lá. Ó. A afirmativa 2. Ele dá aqui a soma de seno de alfa mais o nosso cosseno de alfa. E ele fala que é igual a 7 sobre 5. Vamos sair aqui do seno mais cosseno, a gente precisa chegar em 7 sobre 5. Então, vamos lá. Ó. Seno do alfa mais cosseno do nosso alfa. O valor do seno, a definição lá da razão trigonométrica seno, é cateto oposto pela minha hipotenusa. Mas o valor do cosseno, a gente acabou de lembrar aqui, é cateto adjacente pela minha hipotenusa. Ó. Perfeito, então. Aí o que eu faço? Volta no triângulo. Ó. Cateto oposto vale 3. Então vamos colocar aqui. Vai ficar 3 sobre 5. Mais cateto adjacente vale 4. E hipotenusa vale 5. Então fica 4 sobre 5. Quando eu fizer essa adição aqui, ó, quando eu tenho lá o denominador igual, você mantém o seu denominador e soma os numeradores. Ó. Quando você fizer a soma, você chega em 7 sobre 5. Então a 2 é uma afirmativa correta. Ó. Coloca aqui essa 2 como sendo, opa, verdadeira. Maravilha? Vamos lá na 04. A hipotenusa BC é igual a 5. Sim, ó, hipotenusa BC é igual a 5 porque é um triângulo pitagórico. Ou, se você preferir, você pode aplicar o teorema de Pitágoras. E para finalizar, ele disse que a tangente de alfa é igual a 4 sobre 3. Então vamos lá. Ó. Tangente de alfa na 08 aqui. A tangente você pode fazer de duas maneiras. Qual que você se sentir mais confortável, tá? A primeira é utilizando a definição, que é o que eu recomendo nesse caso. Quando você tem o valor numérico de cada um, utiliza a definição. Mas você pode lembrar também, isso é importante você guardar, que a tangente também é definida como sendo, na verdade, uma consequência da definição, como sendo a razão do seno pelo seu cosseno, tá? Como você já encontrou o seno e o cosseno aqui, você poderia fazer a divisão de um para o outro e vai chegar no mesmo resultado que a gente vai fazer aqui, ok? Então vamos lá. Ó. A tangente é definida como sendo cateto oposto sobre cateto adjacente. É essa a razão que nós vamos procurar. Ó. O valor do nosso cateto oposto vale 3. O valor do nosso cateto adjacente vale 4. Então quer dizer que isso é equivalente a 3 sobre 4. Como ele diz que é igual a 4 sobre 3, então quer dizer que a 8 é o quê? Ela é falsa. Então nós temos aqui como sendo a verdadeira a 2 e a 4. Então a nossa soma aqui, nesse exercício especificamente, é igual a 0,6. Beleza? Não vai embora ainda que eu vou mostrar lá para você. Vou colocar o polinômio que a gente trabalhou aqui para mostrar para você como que a gente enxerga isso através de um gráfico, porque é importante você saber realizar algebricamente como nós fizemos para encontrar a raiz, tá? E também analisar através de um gráfico, porque isso facilita a sua vida, beleza? Dá uma olhadinha aí. Então, pessoas, estou aqui no GeoGebra, tá? Um aplicativo que eu já falei para vocês baixarem porque isso ajuda você a estudar função. Nesse caso, o polinômio nada mais é do que uma função algébrica lá, em que os expoentes são todos naturais entre si, tá? Então, como é que vai funcionar? Ó? Vou colocar aqui na entrada a nossa função, tá? Então, x elevado à quarta, olha lá, ó, coloquei o x elevado à quarta, mais 2x elevado ao cubo, tudo bem? Ó, tá formando a nossa função. Menos 9x elevado ao quadrado, perfeito. E aí nós temos menos 2x mais o 8. Aí eu vou colocar aqui, dar um enter, ó. A função que apareceu aqui pra gente, deixa eu só aumentar, ó, para vocês observarem. É a mesma função que a gente estava trabalhando, aqui só apareceu f de x, mas isso é só um símbolo. Nós encontramos lá os valores, né?
menos 4, menos 1, 1 e 2 como sendo as nossas raízes. E a gente só ficou com 1 e 2, por quê? Porque é os valores naturais que ele estava pedindo. Mas o mais importante é que você saiba como que interpreta essa função caso apareça uma função polinomial para você determinar a raiz. O que é o valor da função? O que é a raiz da função, na verdade, né? É o valor que zera a nossa função. É um valor lá de x, tal que quando eu substituo no meu x, ele vai anular minha função. E é isso que está acontecendo, ó. Aqui nós temos os valores respectivamente para nosso y, e aqui nós temos os valores respectivos para o nosso x. Então, quando eu pego o x valendo menos 4, ó, e eu substituo na minha função, isso aqui vai dar zero. Se você pega menos 4, substitui aqui e faz as suas operações, você encontra igual a zero. A mesma coisa acontece com o meu menos 1. Quando eu substituo aqui e faço as operações, vai anular a minha função. O valor numérico dela dá zero, não é isso? A mesma coisa acontece aqui, ó. Quando o meu x vale 1, o valor numérico desse f de 1 vai dar zero. E quando o meu x vale 2, o valor numérico dele também vale zero. Então, o que é a dica que eu quero passar para você? Quando aparecer um gráfico lá, independente de qual for, ele pedir para você determinar a raiz, só toma cuidado lá quando for exponencial, porque em muitos casos não tem, tá? Mas no restante lá, é simplesmente o valor onde intercepta o seu eixo x, que nesse caso são os valores menos 4, menos 1, 1 e 2. É claro que na hora você não tem um GeoGebra para ver isso, né? Mas vai que ele te dá um gráfico e aí você não fica perdendo tempo, beleza? Essa foi mais uma resolução aqui do nosso canal. Espero que você possa ter aproveitado, mesmo que você não vai prestar o EPG, tenta fazer a questão, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar, certo? Convido de novo para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe aí esse vídeo com alguém que você conhece que vai prestar o EPG, para ajudar a pessoa e também ajudar o canal. Um grande abraço e lembre-se sempre que a força esteja com você.